Então isso é muito legal. Você tem uma parceria com a sua filha, né? A menina que pescava estrelas. Não é isso? E já teve 2 edições e depois virou um desenho animado. Virou um curta no cinema. Esse desenho animado, aí a necessidade de expandir para uma outra forma de comunicação, ou seja, do livro, texto, palavra, para o audiovisual. Por que a necessidade? Na verdade, foi o animador, amigo meu, né? A gente se conhecia, ele se encantou com a história. E ele falou, posso levar para o cinema, posso fazer uma animação? E não só a história, como a história da história, que foi uma mãe que chega em casa do trabalho, tarde, a filha pede para contar uma história. E essa história tem todo um outro lado, né? É a história de uma menina que pesca todas as estrelas do céu, guarda dentro do armário e depois não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, trabalha o egoísmo, trabalha, né, o desprendimento, porque ela devolve todas as estrelas para o céu. E nesse processo, a Bia perdeu um primo. E ficou em pânico, ela era muito pequena, ela não entendia por que criança morria. E eu usei a metáfora da estrela para falar que mesmo uma pessoa que não está mais aqui, como a estrela que às vezes a gente vê no céu, e ela está brilhando, mas ela nem existe mais. E a Bia conseguiu compreender a morte, se é que isso é possível, né? Por meio dessa história. Então eu tenho uma relação com essa história muito forte, o Ítalo se encantou com tudo isso e ele faz também uma parábola, né? A história é a história da história, ele trata tudo isso, trata a perda, trata o egoísmo e trata essa ligação umbilical mesmo, né? Que eu tive com a Bia nesse livro. Então assim, eu vou às escolas, as pessoas perguntam, você tem um livro preferido? Então, não, o escritor fala que livro é igual filho, né? Eu falei, eu tenho, porque A Menina que Pescava Estrelas é o meu preferido, porque me permitiu, né, abrir esse caminho da literatura infantil e eu passei a contar histórias inventadas, inventar mundos, porque como jornalista eu sempre contei história de verdade, gente de verdade, né? Mas nós temos uma questão importante, que é o seguinte, o tema da semana que você vai participar aqui é a Semana da Valorização da Primeira Infância e da Cultura de Paz, né? Você acha que a literatura infantil já está devidamente reconhecida? Porque o potencial e a capacidade dela é muito evidente, mas por você ter sido convocada para essa semana, qual é o reconhecimento, que tipo de sugestões, porque aqui se elaboram até políticas, né, educacionais, de edição de livro, que poderiam ser boas para um bom debate legislativo e político? Eu acho que hoje há uma mudança no pensamento, né? Mas assim, a gente precisa evoluir muito. A gente acaba de sair de uma enorme polêmica com a obra do Monteiro Lobato, né? Então, assim, a literatura infanto-juvenil no Brasil ainda sofre uma série de censuras veladas, né? Então, o que é politicamente correto, o que não é politicamente correto, o que pode e o que não pode. Livro para criança tem que ter moral da história, livro para criança tem que ensinar. Livro para criança tem que ser bom de ler. Né? Tem que ser, não existe livro para criança, o escritor de literatura infantil não é um escritor menor porque escreve livrinho, porque só... Tem muita gente que, né, muita literatura que não tem qualidade, né? E assim como tem na literatura para adultos, né? Não se divide categorias. Mas eu acho de extrema importância eu estar aqui participando de uma semana de valorização da infância, falando de literatura infantil e do potencial que tem. O contador de história, o músico, o escritor, para mudar a história de uma criança, né? Então, hoje a gente vê institutos lançando coleções de livros, né? Hoje há um movimento por um Brasil mais literário, que a escola ainda coloca a literatura como obrigação, né? Então, assim, ninguém vai ao cinema e tem que sair do cinema e preencher uma ficha cinematográfica. Você vai ao cinema para se divertir, para se emocionar. E a literatura também é assim. Então a escola precisa mudar um pouco a visão. E as próprias editoras, né? É um mercado, o livro tem que vender, né? A relação com a escola, da literatura infantil com a escola, ela sempre sugere muitas indagações, né? Muitas dúvidas. A música já teve, no passado, na época de Villa-Lobos, um papel muito mais construtivo, né, humanizante e efetivo. Depois foi banida das escolas, agora retornou. Ela novamente está presente por lei, aprovada aqui no Senado Federal. No caso da literatura, o que poderia ser lançado como ideia para que essa relação fosse mais fluida, literatura e escola, ou
que não se enquadrasse em dogmas, em coisas que dificultassem, na verdade, a percepção? Eu acho que primeiro tem que se oferecer literatura, né? É plenamente. Pouca oferta, é pouca, eu acho que os professores leem pouco. Os próprios professores. Os professores leem pouco. Bom, a taxa de leitura de livros no Brasil é muito baixa nacionalmente. Nacionalmente. Está se fazendo uma nova pesquisa, né, daquele Retratos da Leitura no Brasil, mas a anterior mostrou que o brasileiro lê muito pouco. Né? Não lembro exatamente se era 1,4 livro por ano, considerando, ou se era 4, alguma coisa, mas mesmo assim muito pouco, considerando a Bíblia e os livros didáticos. Né? Então, assim, se a gente fosse fazer um universo ainda, a leitura literária, que é a que a gente defende, né? Que é a leitura... É baixíssima. É baixíssima. Porque se você exclui a Bíblia e os livros didáticos... E os livros didáticos. Então, assim, a criança lê... E a criança que tem contato com o livro. Então, hoje, os shoppings todos, as livrarias todas, têm um espaço que a criança pode manusear, pode mexer e pede para levar em casa. Aonde que a gente está perdendo esse leitor? É no ensino médio. Porque aí a escola faz um trabalho, muitas escolas já estão tentando mudar essa visão de oferecer leitura por prazer, brincar de ler. Quer dizer, nós estaríamos perdendo aí na fase da literatura infanto-juvenil, né? Para o videogame, será? Não acho que seja para o videogame, eu acho que seja pela maneira de se encarar a leitura. A leitura é obrigatória. A criança não pode escolher, o jovem não pode escolher o que ele quer ler. Né? Por que ele tem que ler, certo? Então, assim, às vezes ele não está preparado para ler aquele livro que a escola determina que ele tem que ler quando faz. Né? Então, eu acho que a literatura não pode... o tem que não deveria existir. Né? Então, assim, eu como mãe, muitas vezes, e escritora, minha filha vai para a livraria e ela fala, eu quero esse. Eu falei, justo esse, por que você não escolhe aquele? Né? Então, a gente não pode ter esse papel de censurar o que eles querem ler. Né? Eu acho que eles têm que e tem que poder ler tudo, né? Eles vão chegar numa fase que eles vão escolher, vão falar, esse eu não gosto, esse eu gosto. E é importante a gente ter esse distanciamento, assim como os professores. Os professores não podem fazer uma criança gostar de ler se eles não leem. Agora, para as mães, já que nós estamos quase terminando aqui, qual é a recomendação para que elas, com o bebê ainda, né, a relação que elas podem ter com os livros e o imaginário que ela pode criar a partir da leitura para ela própria, mas para quem é o novo ser em construção? É aquela coisa, coloque seu filho no colo, cante, leia em voz alta, conte histórias. As crianças se encantam com histórias que nós vivemos e contamos para eles de forma lúdica, né? Então, se eu vou contar um caso que aconteceu comigo quando eu era criança, mas isso aconteceu mesmo e você floreia, né? Então, eu acho... o ato de pegar o livro e ler, ele sabe que aquele momento é dele, né? Então eu fiz muito isso e eu digo, olha, funciona, né? Porque a Luísa é uma apaixonada, ela abraça livro. Ela não tem nem 2 anos, ela terminou de ler uma história de um escritor aqui de Brasília, João Bosco Bonfim, história de Maria Farinha, e ela terminou o livro e ela abraçava o livro e ria pra gente, falou assim, eu gostei, né? Eu aprovei. Então, faça do momento da leitura um momento de carinho, de oferecimento, de doação, né, de uma coisa que é muito prazerosa. E ao longo do tempo a criança vai saber perceber, e eu ouso apostar, vai se tornar um leitor. É isso aí. Bom, Alessandra Roscoe, muito obrigado pela sua presença aqui no Cidadania. Estaremos sempre de portas abertas e acompanhando, né, porque trata-se de um desafio novo, muito interessante, um novo olhar, quem sabe vai permitir aí que esse imaginário necessário, lúdico e ao mesmo tempo construtor de novos seres humanos seja cada vez mais florescente. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço. Muito obrigada. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência. Caso queiram entrar em contato com a nossa produção para sugestões, dicas ou críticas ao nosso trabalho, por que não? Aí na tela está uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo. Até o próximo Cidadania. Tchau.